Olá, meu nome é Naurican Lacerda e essa é a videoaula de capacitação do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina. Esse é o segundo módulo e nele nós trataremos dos prepostos, os auxiliares que todo registrador precisa ter para bem desempenhar sua função. É sempre importante ressaltar o regime privado da atividade notarial registral. Em razão desse regime privado, nós temos a possibilidade de livre contratação de todos os nossos prepostos. O artigo 236 da Constituição Federal determina que o nosso serviço registral ele seja desempenhado sob o regime privado. Isso implica que os nossos colaboradores eles são contratados sob a égide de um regime privado também, sob a égide da consolidação das leis trabalhistas. Esse regime privado significa que os nossos colaboradores não são de qualquer forma equiparados a servidores públicos. Então, se, por exemplo, o Poder Judiciário possui um determinado feriado, esse feriado não se aplica aos nossos colaboradores. Eles se aplicam aos servidores públicos do Poder Judiciário. Essa é a importância de sempre lembrarmos o artigo 236 da Constituição Federal e o regime privado a que os nossos prepostos também estão submetidos. O artigo 21 da Lei 8935 determina que o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular. Responsabilidade do registrador. Inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação do serviço. Como a gente verifica pelo artigo 21, cabe ao registrador, ao titular, estabelecer a forma de atuação dos seus prepostos. É ele que vai estabelecer livremente a remuneração desses prepostos. Então, não há uma determinação do poder público de como será a contratação, de como será a remuneração, de qual vai ser o horário de trabalho. Nós temos essa responsabilidade e também autonomia para determinar essas questões do regime de trabalho de todos os nossos colaboradores. Dispõe a mesma 8935 que os serviços notariais de registro são de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Os nossos prepostos têm que estar cientes disso, porque eles nos auxiliarão a conseguir isso, a conseguir garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ao desempenhar qualquer ato, esse princípio, essa finalidade, devem ser lembrados pelos nossos colaboradores. Dispõe o artigo 3º da Lei 8935, que notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial de registro. A delegação é do registrador. Os nossos prepostos, eles não recebem uma subdelegação. Na realidade, nós lhes conferimos a competência para realizar determinados atos. E essa fé pública que nós temos, eles também terão no desempenho das suas funções. Então, haverá uma presunção de veracidade daqueles atos realizados pelos nossos prepostos, dentro do limite das competências que nós lhes atribuirmos. Dispõe o artigo 4º que os serviços notariais de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Essa realização eficiente e adequada deve ser prestada pelos nossos prepostos. Os dias e horários de atendimento ao público são determinados pelo juízo competente, ou seja, é o Poder Judiciário que vai estabelecer os horários de abertura dos cartórios. Mas isso não quer dizer que vai ser o Poder Judiciário que vai determinar o horário de trabalho dos nossos prepostos. Quem determina, como eu já disse, todas as questões relativas aos nossos colaboradores somos nós, delegatários, somos nós, registradores. Então, nós vamos estabelecer o horário de trabalho dos nossos prepostos. O Poder Judiciário, ele estabelece o horário de funcionamento, o horário de abertura para o público externo dos cartórios. Mas ele não vai se imiscuir, não vai se intrometer de forma alguma no funcionamento interno da serventia. O controle dele é externo e é quanto à eficiência do serviço prestado ao usuário.
Então, o Poder Judiciário pode determinar a abertura dos cartórios num feriado, mas essa abertura certamente implicará o pagamento de horas extras aos nossos colaboradores, independentemente dessa ordem de abertura ter partido do próprio poder público. Da mesma forma, o Poder Judiciário pode estabelecer que em determinado dia, que normalmente seria um dia útil, os cartórios não irão abrir, não haverá atendimento ao público externo. Isso não significa que os nossos colaboradores estarão dispensados de trabalhar naquele dia. Se o registrador entender necessário, poderá haver trabalho interno, expediente interno, para colocar em ordem os serviços, para, de repente, melhorar os prazos de registro, ou qualquer outra ação que o registrador julgue necessário. Poderá ser, por exemplo, necessário alguma espécie de treinamento, como esse que nós estamos realizando agora. O artigo 20 da Lei 8935 disciplina especificamente o regime dos prepostos, que são os colaboradores. A Lei 8935 chama de prepostos aqueles que nós contratamos para nos auxiliar no desempenho da atividade registral. Ele dispõe: os notários e oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares, como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Como nós vemos, a contratação dos prepostos é livremente arbitrada pelo registrador. E a lei traz duas espécies diferentes de prepostos: os escreventes, que em regra podem praticar os atos sozinhos, e os auxiliares, que não poderiam praticar os atos sem o auxílio de um escrevente, a não ser atos mais simples que não são dotados de fé pública. O parágrafo 1º fala que em cada serviço notarial ou de registro haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares quanto forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. Então, a quantidade de prepostos contratados, a quantidade de colaboradores, vai ser determinada pela necessidade do serviço. E quem vai determinar esse número, em última instância, é o próprio registrador, não é o poder público. O registrador, vendo que há necessidade da contratação de mais um colaborador, ele irá contratar. Se não houver essa necessidade, ele não irá fazer essa contratação. O parágrafo 2º determina que os notários e oficiais de registro encaminharão ao juízo competente o nome dos substitutos. Os nomes dos substitutos devem ser encaminhados, mas meramente encaminhados a uma mera comunicação. Não é necessário haver qualquer tipo de autorização do poder público para a escolha desses substitutos ou sua contratação. Mas é necessária essa comunicação até para os fins de substituição e a ordem de preferência em caso de vacância do serviço registral. Dispõe o parágrafo 3º que os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. Como já foi dito, só aquilo que o registrador autorizar poderá ser feito pelo preposto. O parágrafo 4º determina que os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto, no tabelionato de notas, lavrar testamentos. Então, em regra, os substitutos poderão praticar todos os atos para os quais o registrador tem competência. A exceção ocorre somente no tabelionato de notas, não no registro de imóveis. E o parágrafo 4º deixa claro que a competência dos substitutos não exclui de forma alguma a competência do titular, que, é claro, nunca se extingue. Na realidade, a competência do substituto ela advém da própria competência do titular. O parágrafo 5º determina que, dentre todos os substitutos, um deles será designado pelo notário oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. Haverá, dentre aqueles substitutos, um específico que responde sempre na falta ou no impedimento do titular. Assim, dentre todos os substitutos cujo número não é determinado pela legislação, mas cabe ao titular especificar, determinar, um deles será responsável por responder pelo titular em suas faltas e impedimentos, conforme disciplina esse parágrafo 5º que acabamos de ler. Responsabilidade civil. Os atos praticados, realizados no registro de imóveis, todos eles trazem em si uma grande responsabilidade civil. Estamos lidando com os imóveis de uma pessoa. Esses imóveis geralmente são o maior patrimônio que alguém tem. Representam economias de uma vida inteira. Então, os atos trazem em si uma grande carga de responsabilidade civil. Responsabilidade civil essa que pode determinar que sejamos obrigados a ressarcir alguém
por um dano que um ato por nós praticados tenha causado. E esse ato pode ter sido causado pelo registrador ou pelo seu colaborador. Determina o artigo 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Ou seja, se um preposto comete algum erro, o registrador será responsabilizado. O usuário vai responsabilizar diretamente o registrador, mas o registrador vai ter ação regressiva quanto a esse preposto que realizou o ato. Então, ele pode ser demandado, pode ser uma ação judicial contra o registrador, e o registrador poderá buscar o ressarcimento desse dano causado junto ao preposto. Assim, independentemente de haver estipulação no contrato de trabalho, os prepostos, os colaboradores empregados, eles são obrigados a ressarcir ao registrador pelos danos que eles causarem e que o registrador seja obrigado a ressarcir ao usuário. O artigo 23 disciplina que a responsabilidade civil independe da criminal. Pode haver responsabilidade criminal, mesmo que não haja responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade civil sem responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal é individualizada. Isso é o que determina o artigo 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Então, os atos realizados pelas serventias extrajudiciais podem ser enquadrados dentro daqueles atos reservados ao servidor público, que nós estamos no conceito de servidor público lato sensu para os fins criminais. Então, os nossos prepostos podem praticar crimes que são reservados aos servidores públicos, apesar de não serem servidores públicos para todos os demais efeitos, mas para fins criminais, nós somos equiparados a servidores públicos no sentido lato sensu. Essa individualização significa que quem praticou o crime, o ato criminoso, será responsabilizado criminalmente. Aquele que não participou desse ato não sofrerá essa responsabilização. Então, se somente o preposto realizou o crime, praticou o ato criminoso, então ele será responsabilizado criminalmente. Isso é diferente do que ocorre com a responsabilidade civil, porque o registrador sempre vai poder ser responsabilizado civilmente pelo dano causado pelo seu colaborador, pelo seu preposto. Criminalmente, ele só responde pelos atos com os quais participou, para os quais concorreu. O parágrafo único do artigo 24 determina expressamente que a individualização prevista no caput do parágrafo 24 não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil, conforme nós já esclarecemos. Incompatibilidades. O artigo 25 traz incompatibilidades dos notários e registradores. Ele determina que o exercício da atividade notarial de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Esses impedimentos são dirigidos ao registrador, mas eles também resvalam no próprio preposto. Por exemplo, é comum que as OABs não aceitem que os nossos colaboradores sejam inscritos em seus quadros, que o colaborador atue como advogado, por causa desse artigo 25. Da mesma forma, nossos colaboradores não podem intermediar os nossos serviços, não podem receber comissão, não podem atuar como captadores de advogados, por exemplo, não podem, em momento algum, indicar outros profissionais. Por mais que o usuário pergunte qual advogado que eu procuro, qual topógrafo ou outro profissional que seja, nós não podemos fazer essa indicação, porque nós não podemos atuar como intermediários de forma alguma, sob pena de responsabilidade civil e administrativa. Essas as principais questões no que concerne aos prepostos, aos colaboradores, e nós entendemos que é essencial o seu conhecimento para o bem desempenho das atribuições dos nossos auxiliares. Obrigado.